Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdos aqui do Mais Que Autismo. Eu quero pedir para você que está chegando para já dar o seu like nesse vídeo, para compartilhar ele com outras pessoas e se inscrever no nosso canal. Quando você faz isso, você está incentivando o meu trabalho e aí nos dando um gás ali para que a gente continue. Então, primeira coisa, assim, eu quero agradecer muito para Kaline por ter aceitado vir conversar aqui com a gente, explicar para a gente esse momento que é tão delicado na vida das famílias, que é a introdução alimentar. Então, obrigada, Kaline, por ter aceitado, né? Imagino que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse assunto que tem um a mais no meu coração e realmente sou apaixonada pela fase da introdução alimentar. E aí, Kaline, eu quero já começar perguntando para você assim, quando que a gente sabe que essa criança está pronta para começar a introdução alimentar? E eu vou te perguntar isso por quê? Eu tenho 2 filhos e a minha experiência foi diferente para os dois. Então, a minha filha com 4 meses, o pediatra falou para começar a introdução. E o meu filho com 6. Então, assim, o que determina que um comece antes ou depois, ou se realmente o correto é só os 6 meses? Como que é isso? Tá. Antigamente, realmente, as orientações eram que a gente começasse a introdução alimentar entre 4 e 5 meses. Porém, teve os estudos recentes que a gente conseguiu identificar que estava sendo mais prejudicial do que benéfico para o bebê. Então, com as novas atualizações, a introdução alimentar, ela realmente começa com 6 meses, mais os sinais de prontidão. Então, existem os sinais extrínsecos e o sinal intrínseco. O extrínseco é quando a criança consegue sentar com o mínimo de apoio possível, ter o controle da cervical, reflexo de protusão de língua, então ficar menos tempo com a língua para fora, consegue segurar os objetos, agarrar os objetos e levar até a boca. Então, esses são os sinais extrínsecos que a criança precisa ter, né? Que o bebê precisa ter. Porém, existe também o sinal intrínseco, que é a maturação gastrointestinal. Então, se esse bebê completou 6 meses, ele tem todos esses sinais extrínsecos, a gente também vai avaliar a maturação gastrointestinal. Se for um bebê prematuro, a gente precisa fazer idade corrigida, porque essa maturação gastrointestinal ainda não está pronta para receber o alimento sólido. Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 37 semanas, a gente precisa fazer idade corrigida. O que é idade corrigida? A gente espera um marco de 40 semanas para essa maturação gastrointestinal estar pronta, que é o sinal intrínseco. Então, um bebê de 37 semanas, a gente vai contar umas 3 semanas até completar ali 40 semanas para iniciar essa introdução alimentar. Então, em vez de ele começar com 6 meses, ele vai começar com 6 meses e 3 semanas, porque é quando fecha esse ciclo ali da 40 semanas. No caso, pensando na gestação, que essa maturação gastrointestinal já está apta para receber esse alimento sólido. Então, de modo resumido, precisa ter 6 meses completos, pensando na idade cronológica, mais os sinais de prontidão extrínseco, que seria o sentar, o controle da cervical, o reflexo de protusão de língua diminuído, e o sinal intrínseco, que é a maturação gastrointestinal. Um bebê prematuro, a gente faz a idade corrigida. Então, o bebê que nasceu de 37 semanas, a gente espera mais 3 semanas. Completou 6 meses, espera mais 3 semanas para iniciar a introdução alimentar. Bebê de 36 semanas, nasceu de 36 semanas, a gente espera mais 4 semanas, 6 meses mais 4 semanas para iniciar essa introdução alimentar por conta da maturação gastrointestinal e até mesmo alguns sinais extrínsecos que algumas crianças não desenvolvem antes desse tempo. Então, a gente também espera por esse motivo. E aí, então, digamos assim, ó, uma criança que tem a idade cronológica adequada, ela tem 6 meses ali, mas o desenvolvimento dela está atrasado. Porque também daí os marcos ali de desenvolvimento, a criança não está naquele marco que ela precisaria, por exemplo, não consegue sentar sozinha ainda. Neste caso, eu vou precisar esperar então, mesmo que ela tenha a idade cronológica certa. Exatamente. O importante é, quanto mais a gente espera, mais esse bebê vai estar preparado. Então, eu sempre falo assim, completou 6 meses, mas ainda não consegue sentar, não tem o controle da cervical, vamos esperar ali mais 1, 2 semanas, 3 semanas, independente do tempo. O importante é que esse bebê esteja pronto, na questão motora, principalmente, né? Porque senão pode aumentar o risco de engasgo, né? Ou então, pensando na maturação gastrointestinal, um bebê prematuro pode desenvolver alergias alimentares, infecções. Então, a gente espera por conta disso também. E aí você falou que ele tem que estar pronto ali nos 6 meses para os sólidos, né? Isso. Mas, vamos lá, né? Muitas vezes a gente recebia pelo menos, aí eu tô falando também de 10 anos atrás, né? Mas a informação que você começava ali com
uma papinha mais batida, mais líquida, aí ou suco. Então, assim, o que é que começa nessa fase? Porque Tá. até vi lá uma postagem sua, né, falando do suco, inclusive, que é Aham. bem mais tarde do que eu imaginava. E ninguém, ó, praticamente todo mundo começa ali, né? Aham, sim, exatamente. Então, como eu comentei, conforme os estudos foram se atualizando, a gente foi verificando que quanto mais papinha, mais liquidificado, mais pastoso, a gente consegue ver prejuízos lá na frente. Um dos prejuízos é a possível seletividade alimentar, atraso motor, né, dificuldade de mastigação, atraso de fala. Então, opa, tem alguma coisa errada, precisamos rever isso. Então, quando completa os 6 meses, agora a indicação é que a gente entre com os alimentos ou levemente amassado, né, com os garfos, ou então em pedaços. E aí tem que estar no corte ideal e na textura ideal. Qual que é o corte ideal? De preferência pedaços grandes, né? A gente fala, meu Deus, essa criança vai engasgar. Não, a intenção é que seja pedaços grandes para a criança conseguir segurar e levar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo até a boca dos alimentos. Mas aí também não é qualquer textura, é uma textura que tá. A gente consegue amassar com o polegar e indicador, ele não fica nem tão mole e nem tão duro. Então eu sempre falo, leva em consideração o tamanho de uma caneta. Tamanho de uma caneta onde a criança consiga agarrar e a textura você vai amassar com o teu polegar e indicador. Ele não tá nem tão mole nem tão duro. O bebê já consegue dar conta desses pedaços. A gente já consegue identificar que eles têm uma musculatura aqui orofacial muito forte. Então eles dão conta, até porque embaixo ali dessa gengiva já tem dente. Porque o dente é um osso, né? E o osso, ele na verdade, ele nasce ali a partir da 20ª semana de gestação. Então já tá ali, só que ele começa a apontar a partir do 6º, 7º mês. Se eu entro com os alimentos em pedaço, esse pedaço vai roçar na gengiva e vai facilitar a descida desse dente. Então também ajuda no desenvolvimento dental, né? Onde o nascimento dos dentes vem com mais facilidade. Então o bebê ele é capaz, ele consegue dar conta dos pedaços, mas a gente precisa utilizar pedaços grandes e na textura nem tão mole nem tão duro. Em relação ao suco, teve uma nova atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria ano passado, eu não me recordo o mês, mas acho que é novembro, dezembro, que agora o suco, a recomendação é a partir dos 2 anos. Até ano passado, a gente orientava que a partir de 1 ano o suco poderia entrar. Agora a recomendação é que a partir dos 2 anos. Por que também teve essa atualização? Porque o índice glicêmico do suco é muito alto, falando de um suco natural, tá? Para nós é diferente, não faz muita diferença ali no nosso corpinho, mas para um bebê que tá no auge de formação de paladar, no auge de crescimento, desenvolvimento, quando a frutose, que é o açúcar, né, desse suco natural, entra na corrente sanguínea, em excesso pode desenvolver sobrepeso, lá na frente, futuramente, né, pode desenvolver até uma diabetes. Então, a gente espera pro suco a partir dos 2 anos por conta disso e também pela formação de paladar. Então, o bebê que começa a tomar suco antes do tempo também pode desenvolver uma seletividade, uma preferência pelos alimentos líquidos e tem a dificuldade de aceitar a fruta natural, a fruta in natura mesmo. Também tem a questão das fibras, então o suco tem menos fibra que a fruta. Então tem todo um prejuízo quando a gente utiliza o suco antes do tempo. Então, com relação à questão de líquidos nesta fase, o que o bebê vai poder tomar? Então, seria água Isso, a água, e ainda o leite? leite materno ou fórmula infantil. Começou a ingestão dos alimentos sólidos, começou a introdução alimentar, já começa a ingestão de água. Antigamente também era orientado começar a água ali antes, mas a água ela precisa entrar quando começa a alimentação sólida, para ajudar a absorção, para ajudar a formar o bolo fecal, para a criança, né, conseguir evacuar com facilidade. Então a gente começou o alimento sólido, começa a água. E aí, vamos pensar assim, então a criança, até os 6 meses, ela vem apenas fazendo uso do mamá. Seja no leite materno, seja na forma. Isso, exatamente. E aí ela tem ali uma sequência de mamadeiras, de mamadas, né? X números lá. Quando começa a introdução alimentar, esse número de mamadas vai diminuir, então, né? Tá. Como que vai ficar essa... Porque aí, às vezes, também para uma coisa não prejudicar a outra, ou para a criança não aceitou comer e daí eu vou lá e complemento com mamá, né? Como é que, em relação ao mamá, independente se é leite materno ou fórmula infantil, continua sendo a principal fonte alimentar dessa criança até ela completar 1 ano. Porque é o que faz ela crescer, é o que faz ela ganhar peso, desenvolver questão neurológica. Porque a comida, no primeiro ano, nos 6 primeiros meses de introdução alimentar, é mais um ato de aprendizado, onde a criança vai explorar, ela vai conhecer, ela vai construir uma relação com esse alimento.
Então, a gente percebe que alguns bebês não comem logo de cara, né? Tem ali uma dificuldade para aceitar esse alimento. Então, o leite, né? O leite materno ou fórmula é o que vai fazer ele crescer e desenvolver. Então, vai ter dias que o bebê vai comer super bem e vai ter dias que não. E aí tem o leite para suprir essa demanda. Em relação às quantidades, quando a gente fala de leite materno, continua livre demanda. Eu não preciso ter um horário cronometrado entre uma mamar e uma refeição sólida, porque o leite materno ele ajuda a aumentar a absorção dos nutrientes que vêm da alimentação sólida. Então, por exemplo, o bebê tomou o café da manhã, o lanchinho da manhã dele, e na sequência já quis o mamar. Perfeito, posso servir. Ou então, o bebê mamou e na sequência eu já vou ofertar comida. Perfeito, posso servir também, ele não vai interferir em nada. Porque o leite materno, ele é 100% absorvido. Então, o bebê mamou, ele absorve tudo aquilo. Já a fórmula infantil, não. A fórmula infantil, a gente tem que esperar em torno de 40 minutos, 1 hora, entre a refeição sólida e a ingestão do líquido. Porque ele é ao contrário, ele prejudica a absorção dos nutrientes da alimentação sólida. Então, por exemplo, o bebê acordou, dei um mamazinho, esperei 40 minutos, 1 hora, e aí eu vou pro lanche da manhã. Leite materno não, eu posso dar na sequência. Qual é a frequência que fica? Eu preciso diminuir? Preciso não diminuir? A gente estabelece os horários para o mamar, né, da fórmula infantil, para não interferir na alimentação sólida, porque a fórmula infantil, ela demora para fazer digestão. É como se fosse uma feijoada, né? Então, o leite materno é uma saladinha, o bebê come e absorve. A fórmula infantil já é uma feijoada, demora mais para fazer absorção. Por isso que a gente dá os intervalos. E a gente precisa entender os horários que esse bebê acorda, o horário que ele está habituado para mamar. A gente não mexe nos horários das sonecas e não mexe no horário da fórmula. A gente adiciona as refeições entre um intervalo e outro. Já o leite materno, a gente não precisa dar esse intervalo, mas a gente também não mexe nos horários da soneca nem no horário do mamar. Conforme o bebê vai crescendo, ele, de forma natural, vai reduzindo a quantidade de mamar e aumentando a quantidade de comida. Eu não preciso pensar, meu Deus, agora eu tenho que diminuir o mamar ou tenho que diminuir a fórmula ou o leite materno para comer mais em comida. Na verdade, não. Eu mantenho a quantidade e espero ele de forma natural e diminuindo essas quantidades. Porque daí, a partir de 1 ano, aí sim muda. Ele tem que estar comendo mais e mamando menos. Mas aí é algo fisiológico também, é algo que ele vai demonstrando com o tempo. E, Kaline, tem uma ordem assim certa, por exemplo, ou eu introduzo primeiro as frutas, depois o salgado, a comida salgada, ou é tudo, começou a introdução alimentar, começa tudo, esse repertório todo de uma vez só, assim? Tá. A gente pode começar com todas as refeições, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já recomenda, completou 6 meses, fazer a água, né? Mais a refeição do lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Quando essa criança completa 7 meses, entra o jantar. E aí entra todos os grupos alimentares. Frutas, verduras, legumes, carnes, leguminosas, cereais, tubérculos, tudo. Não existe uma ordem. Como eu oriento na minha prática clínica? Como o bebê está aprendendo ainda, está se adaptando ainda, eu oriento para a gente começar de forma gradativa. Por exemplo, na primeira semana, eu vou servir as frutinhas no café da manhã. Coloco ali 2 opções de frutinhas, deixo ele interagir, deixo ele conhecer. Se ele quiser comer, ok. Se ele não quiser comer, ok também. Na segunda semana, aí eu vou para uma refeição a mais, vou para o almoço. Então, tá fazendo café da manhã e almoço. Ainda não é um almoço completo, então eu peço para ela colocar ali, por exemplo, 2 opções de legumes, um brócolis, uma beterraba, um brócolis, uma cenoura, para essa criança também explorar, conhecer. Na terceira semana, a gente vai adicionar café da manhã e aí entra o almoço completo. Então, vai entrar o arroz, o feijão, a carne, os legumes. Na quarta semana, eu adiciono as frutas da tarde. E na quinta semana, quando esse bebê completa os 7 meses, a gente entra com o jantar. Eu gosto de começar dessa forma gradativa para o bebê se familiarizar, para a mãe também não ficar muito ansiosa por esse processo, né? Para não criar uma expectativa ali, meu Deus, quantas refeições, quantas preparações, para a mãe também aprender a se adaptar com essa nova rotina, né? Que muda muito. Então, eu gosto de orientar de forma gradativa. Mas também, se a família quiser começar já com as 3 refeições no primeiro mês e no 7º mês com o jantar, também fica a critério da família. E aí uma questão dessa alimentação, principalmente da refeição do almoço e do jantar. É o mesmo almoço que a família come
Ou ele tem que ter um preparo diferente? Por exemplo, não posso colocar tanto tempero, não posso colocar sal. Como que é esse preparo dessas refeições mais completas, assim? O sal, a orientação é que ele entra a partir de 1 ano somente. Então, a refeição principal, né, ali o almoço e o jantar, pode ser a mesma comida que a família, mas aí a gente não pode fazer adição de sal. A gente usa os temperinhos naturais, então, páprica defumada, açafrão, manjericão, cebolinha, alho, cebola, tudo que é tempero natural para temperar a alimentação dessa criança. Mas o sal a partir de 1 ano. Então, eu sempre oriento. Ou faz primeiro a marmitinha da criança, né? E congela, porque a gente também pode congelar. Ou tira a porção da criança antes de adicionar o sal. Tá. E aí você falou de temperos, então nada de temperos também muito fortes, tipo pimenta, coisas que fortes demais. Ou em exagero também, né? Isso, a pimenta não que ela é proibida, né? A gente pode fazer adição, porém em pouquíssimas quantidades. Se for o hábito da família também, né? Se não for o hábito, ali o pimentão, por exemplo, né? Se a família tem um hábito de utilizar ali para temperar a comida, pode, não tem problema. A gente só não pode colocar em grandes quantidades. E aí você também comentou que aí tá liberado tudo ali com determinada semana que a criança pode comer carne, leguminosas, tal. E aí, alguns alimentos são meio... a gente acaba tendo medo, como pai, mãe, de inserir, né? Sim. E aí vou falar de um grupo e daí você me diz se tem outro, se faz sentido, né? Então, são as questões de peixe, frutos do mar, ovos, essa parte de amendoim, castanhas, coisas do gênero, né? Não que vai dar inteira para criança, mas que de alguma forma vai nessa alimentação. Esses alimentos, geralmente não, mas muitas crianças têm alergia, né? Então, como que... E muitas crianças... Porque quando você está no aleitamento materno, por exemplo, meus filhos tiveram alergia à proteína do leite, a ovo e amendoim. Então, eu sabia porque, quando eu consumia, isso passava para eles e era nítido. Então, a gente cortou, então já sabia nessa fase. Mas a criança que só faz uso de fórmula, por exemplo, ela não vai saber. Né? Exatamente. Ela vai saber quando tiver... Como que é essa ingestão e como que esse pai e essa mãe vai perceber, opa, esse não fez bem, né? Sim. Existe uma janela imunológica que a gente chama que é a janela de oportunidades. Essa janela imunológica, ela acontece dos 6 meses aos 9 meses. É quando os receptores estão abertos para receber esses alimentos alergênicos para a gente conseguir prevenir uma alergia alimentar futuramente. Então, essa janela imunológica dos 6 meses aos 9 meses é quando a gente vai introduzir esses alimentos. O peixe, o camarão, as oleaginosas, então amendoim, castanha, nozes, carne de porco, leite, derivados. Só tem um adendo ali do leite derivado que a gente não oferta de forma isolada. A gente oferta, por exemplo, num purê, misturado numa receita, porque isolado pode dar uma reação mesmo. Então, quando a gente oferta nessa janela imunológica, a gente consegue prevenir essa alergia. Se na família, geneticamente, tem ali um potencial para alergia, por exemplo, o pai é alérgico a camarão, né? A mãe é alérgica ali a peixe, pode ser que essa criança tenha essa alergia, mas eu preciso ofertar nessa janela imunológica para saber se vai desenvolver ou não. Quais são as reações que pode desenvolver? Então, manchas na pele, muito acontece muito manchinha vermelha ao redor da boca. Aqui no tórax começa a fazer várias bolinhas e aí começa a coçar. Vômitos em jatos, ali na região do bumbum fica mais assado, porque o cocô fica mais ácido, né? As fezes ficam mais ácidas. Então, essas são as possíveis reações. E aí a gente precisa entrar imediatamente em contato com o pediatra, porque é ele que vai passar, por exemplo, um antialérgico. Mas a gente tem que colocar nessa oportunidade, nessa janela, para saber se vai desenvolver ou não. Falando numa criança APLV, né, que tem alergia à proteína do leite de vaca, o potencial de alergia para eles é muito grande. Então, quando uma criança é PLV, ela realmente pode ter alergia a amendoim, a castanha, nozes. A questão leite de vaca, né, o derivado, né, não pode consumir. E aí, esses alimentos a gente espera até 1 ano, porque daí precisa fazer a TPO. A partir de 1 ano, é quando os índices da PLV, né, o índice ali da alergia à proteína do leite de vaca, vai diminuindo aos pouquinhos. Tem bebê que leva até os 2 anos. A gente fala que essa alergia da PLV é a doença do bebê, né? Ela vai ali, acontece até uns 2 anos. É difícil passar dos 2 anos. Então, quando completa 1 ano, esses níveis vão se regulando, né? Vão se abaixando. É quando a gente faz a TPO para saber se essa criança, esse bebê ainda tem alergia ou não. Se ela ainda tem, a gente restringe completamente, né? Não serve. Se ela não tem, se diminui os índices, a gente vai introduzindo gradativamente.
Você falou, né? A minha filha, acho que com 1 ano, ela fez o teste lá pra ver se ainda tinha alergia e ok, não tinha mais. Já o meu filho acho que foi até 1 ano e 8, assim, que a gente foi fazendo os testes e aí continuava tendo reação, né? No caso, as manchinhas, a alergia na pele e tal. E pro leite. E pro ovo, é uma outra coisa, assim, que a minha filha... Então, demorou muito pra ela começar a ter a imunidade ao ovo, né? Porque eu lembro que no começo ela ficava toda inchada. Que dozinho. Toda inchada. E só teve uma vez, assim, que ela pegou e estavam fazendo bife à milanesa. Ela era pequenininha e eu não via, assim. Quando eu vi, ela já estava com a mão na gema. E aí eu falei, ai, meu Deus. Tadinha. Não demorou muito, ela veio correndo, né? Bem Ela tá assim. tendo alergia. Tipo, teve reação só de Sim, tocar de tocar. no ovo, assim. E que é muito engraçado também que ela tem alergia à gema e ele à clara. Eu falo, então, aproveita o ovo de modo geral, né? Sim. Cada um come uma parte. Cada um come uma parte. Mas aí a gente foi testando. Hoje ela já tem muito pouca alergia à gema. Só se ela tiver muito mais pra mal passada ali, né? Mas se ela tiver, já não tem. Sim. Que também é pra gente mostrar, né? Que às vezes a pessoa vai levar pra vida toda, mas às vezes ela vai criando imunidade àquilo, né? Exatamente. Conforme o PP vai crescendo, né? A criança vai crescendo, esses índices vão diminuindo, porque ele vai criando uma imunidade de fato mesmo. Até um adendo em relação ao ovo, o ovo ele também é um alto potencial alergênico. Quando ele entra nessa janela imunológica dos 6 meses aos 9 meses, a gente não oferta ele, por exemplo, ovo mexido, porque o ovo mexido quebra ali as proteínas e pode dar reação muito mais rápido. Então, ou é ovo cozido, né, tanto a gema quanto a clara, mas cozido. Primeiro eu servo o ovo cozido, depois se não deu nenhuma reação, aí eu vou pro omelete, e depois se não deu uma reação, aí eu vou pro ovo mexido. E aí o teste alergênico, né, que a gente faz nessa janela imunológica é por 3 dias. Então, por exemplo, eu vou servir 3 dias o ovo ali, pedacinhos pequenininhos no primeiro dia, não deu reação, no segundo dia um pedacinho maior, não deu reação, no terceiro dia um pedacinho maior. Mesmo serve para o leite de vaca com a receita, então, por exemplo, purê de batata, mesmo serve ali para as oleaginosas, amendoim, castanha, nozes. Muito importante de falar em relação às oleaginosas é que eles são alto potencial para engasgo também. Então, a gente não serve inteiro ali para criança. A gente dá em pozinho, então, batido ali, pode misturar com uma frutinha, uma mamão, com a banana, mas sempre em pozinho, nunca inteiro, porque também pode acontecer de se engasgar. Essa questão do engasgo também é uma coisa que as mães têm muito medo, né? Sim. E você escuta muito falar, por exemplo, da uva. Sim. Que você dá, principalmente aquela uva maior, sem a semente. E aí... a gente já ouviu muitos casos mesmo de crianças que engasgaram, assim, né? Sim. Então, essa uva também segue esse princípio de que tem que ter um corte certinho para que ela... Exatamente. Até depois, se você quiser mandar alguma foto, a gente Mando. coloca no vídeo para as pessoas verem, assim, né? Perfeito. Como que é o corte desses Mando, alimentos. sim. Tudo que for mais oval, né, redondo, a gente tem que fazer o corte na longitudinal. Então, é de pezinho. Então, aqui, por exemplo, aqui é um ovo de codorna, ou mesmo a uva. Eu vou cortar em 4 pedacinhos e ele vai ficar 4 filetinhos compridinho. Eu não corto no meio, na horizontal, eu corto na longitudinal. Eu corto de pezinho para ficar compridinho, porque esse compridinho vai conseguir passar aqui na traqueia. Se eu corto aqui, não vai passar e aí vai bloquear a traqueia e aí pode acontecer o engasgo. Então, por exemplo, ovo de codorna, tomate cereja, uva Thompson, né, que é a uva mais durinha, eu sempre corto de pezinho na longitudinal e nunca na horizontal. E aí, falando também das frutas, a gente pode introduzir todas as frutas nessa época, ou tem alguma fruta também que tem um risco maior de a criança ter alergia? E ainda falando um pouquinho só da alergia, que daí pode ser para caso a criança tenha alergia, por exemplo, algum tipo de fruta, né? Essa alergia também pode ser tardia, né? Que a gente fala que não dá na hora ali, mas você tem também que observar um tempinho depois, né? Exatamente. É por isso que a gente trabalha com esse potencial alergênico na janela imunológica. Porque se a gente oferta esses alimentos nessa janela, a probabilidade da criança ter alergia lá atrás é muito rara. É quase nada, é nula, não vou dizer, é quase nula, não vou dizer que é nula, porque pode ser que desenvolva. Mas se eu não oferto nessa janela imunológica, a probabilidade dela ter essa alergia tardia é maior. Porque eu não usei essa janela de oportunidade dos 6 meses aos 9 meses. Então, a gente utiliza desse período para prevenir essa alergia. Se eu deixo para ofertar depois dessa janela, pode realmente ter essa alergia tardia.
E, Kaline, você falou ali que os alimentos no começo eles vão ser mais, no máximo, assim, esmagadinho e tal, mas que essa mãe pode também fazer e congelar. Isso, Tá. aham. Então, tem algum preparo específico para esse congelar? E vamos falar também assim, muitas vezes aí a mãe tá na pressa lá, não consegue, e ela vai pra papinha do supermercado. Tá. Como é essa questão da papinha do supermercado, assim? Tá. Hoje, a gente já não encontra mais aquelas papinhas prontas no mercado porque foi proibido, não pode mais servir essas papinhas. Existe até uma marca que fez um produto parecido, né? Não sei até quanto isso vai continuar, né? Mas aquelas papinhas prontas, que era tudo batido, misturado, já não tem mais. A gente não encontra mais no mercado porque foi proibido mesmo. Porque existe 3 pilares ali para a criança desenvolver a introdução alimentar de forma efetiva, com sucesso, aceitação. O primeiro pilar é a criança precisa desenvolver mastigação. Então, quando tá aquela papinha muito líquida, pastosa, ela não desenvolve mastigação, ela só vai sugar. E sugar ela já sabe. Então, acaba prejudicando esse desenvolvimento da mastigação, pode ter também atraso de fala e atraso de nascimento de dente. Então, isso a gente já não serve mais por conta disso. O segundo pilar, a criança precisa desenvolver as habilidades motoras, que seria tocar, encostar, né? Então, ela não consegue pegar de forma efetiva ali para trabalhar essa habilidade motora. Então, trabalhar a motricidade grossa, que é o agarrar, e a motricidade fina, que é o pinçar. Então, ali ela não consegue fazer isso também. E tem a questão sensorial, né? Onde a gente precisa trabalhar o sistema sensorial dessa criança. Então, quando ela pega uma comida e os pedaços, ela vai desenvolver mastigação. Quando ela pega o pedaço, ela vai trabalhar a motricidade grossa, ela vai trabalhar a motricidade fina. E ao mesmo tempo, se ela quiser se melecar, se bagunçar, fazer toda a bagunça, ela vai trabalhar sistema sensorial. Então, ela vai ativar o sistema sensorial. E esses 3 pilares também é a prevenção da seletividade alimentar. Então, a criança que toca, a criança que aceita tocar no alimento, ela ativa receptor. Então, os receptores que a gente tem nos dedos, a gente tem na língua. Se a criança aceita tocar, ela aceita levar para a boca. Se ela não aceita tocar, é muito difícil fazer uma criança comer, que ela tem essa questão sensorial muito forte. Então, se a gente trabalha esses 3 pilares desde o início da introdução alimentar, a gente consegue prevenir a seletividade. Em relação ao congelamento, como que eu vou congelar então? Você pode congelar na mesma consistência que a família. Então, eu não preciso deixar tudo papado, liquidificado. Por exemplo, o feijão. Eu não vou amassar 100% esse feijão e tirar a capinha. Eu vou amassar levemente esse feijão. Ele vai desmontar ali aquela capinha, né? Mas eu não vou tirar ele para virar, por exemplo, um purezinho de feijão. Eu vou amassar levemente e aí eu posso congelar dessa forma. Isso no início ali, né? No primeiro mês, no segundo mês de introdução alimentar. Conforme esse bebê vai desenvolvendo essa mastigação, ele vai entendendo esse processo, né, da alimentação, eu posso ir amassando cada vez menos. Quando esse bebê completar 1 ano, é para estar comendo a mesma textura que a família. Tem a questão do BLW também, né, que é a autoalimentação. Eu posso servir os alimentos em pedaços desde os 6 meses de vida, só que precisa estar no corte ideal e na textura ideal também. Ah, mas o arroz e feijão, dá para fazer BLW? Dá também. Então, por exemplo, eu vou fazer um quibezinho de feijão, um bolinho de feijão, um bolinho de arroz, ou então vou fazer aquele arroz mais bem papadinho e aí colocar farinha de aveia para virar como se fosse um bolinho mesmo, para a criança conseguir segurar e levar para a boca. Então, tem que ser uma consistência que ele consiga segurar. Se a mãe não quero dar muito trabalho, vou fazer só, por exemplo, os legumes no BLW, também não tem problema, que existe a alimentação mista, né, que a gente fala. Existe o BLW, que é a autoalimentação, onde a criança come sozinha. Existe o tradicional, que é o levemente amassado, né, que a mãe dá com o garfo ali na colher para a criança, amassa com o garfo e dá na colher. Existe o misto, que é um pouquinho dos dois. Então, eu deixo um pouquinho na bandeja ali os legumes, no corte, na textura ideal, e eu dou também um pouquinho na colher. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai te mostrando a preferência, porque também não é a gente que escolhe o método. É o bebê que vai demonstrando ali qual é a preferência que ele tem para aquele método. Então, tem bebê que a gente fala que é bebê BLW, que não aceita a colher de jeito nenhum. Então, deixa essa criança comer sozinha. Se atualiza em relação aos cortes, se atualiza em relação às texturas, para não acontecer o engasgo. E tem o bebê que é o tradicional, que prefere ser servido. Mesmo que esse bebê prefira ser servido, a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dessa autonomia, dessa habilidade motora, de deixar ali os pedaços na bandeja para aos poucos ele se interessando.
até para a gente conseguir trabalhar sistema sensorial e prevenir essa seletividade no futuro. Em relação ao congelamento, né, que você tinha comentado. Então, existe sim uma forma da gente congelar, não é só cozinhar e congelar, e a gente tem que fazer o branqueamento. Então, por exemplo, eu peguei uma cenoura, cozinhei ali no vapor essa cenoura, eu vou deixar ele no ponto al dente, nem tão mole e nem tão duro. Deixei no ponto al dente, eu vou descartar, né, esse cozimento ali, se for na água, mas de preferência que seja no vapor. Ficou no ponto al dente, nem tão mole nem tão duro. Eu vou pegar uma vasilha com gelo, né, cubos de gelo, e vou dar um choque térmico. Dei um choque térmico, aí eu posso congelar, levar ali pro congelador, porque no outro dia, quando eu for descongelar ali, ele não vai ter perdido o valor nutricional, também não fica aquela coisa molenga, aguada, né? Então, a gente consegue trabalhar também dessa forma com o congelamento, por exemplo, dos legumes. Não dá para congelar verduras, né? Então, a gente não congela a salada, mas os legumes a gente consegue congelar. Arroz e feijão também a gente pode congelar normalmente, a gente só tem que se atentar também ao tempo de validade. Se eu tiver um freezer, por exemplo, um freezer mesmo, que não fica ali, não é junto com a geladeira, é um freezer. A durabilidade é de 3 meses. Mas se for um congelador, que é junto com a geladeira, por exemplo, a durabilidade é de 30 dias. Dentro do refrigerador, dentro da geladeira em específico, a gente deixa pelo menos ali 3 dias, mas avaliando os aspectos sensoriais, a cor, o cheiro e a textura. É difícil uma mãe deixar uma comida ali por 3 dias na geladeira e dar pra criança. Mas é possível, né? Se porventura ali, se tá na cor ok, se o cheiro tá ok, se a textura está ok, tá tudo bem. Então, a gente sempre avalia o aspecto sensorial daquele alimento também. A comida fora da geladeira, por exemplo, em cima do fogão, em cima da mesa, eu servindo ali pra criança, é no máximo 2 horas. Depois disso ali, por exemplo, a comida em cima da panela, em cima do fogão, passou de 2 horas, já tá contaminado. Tá. E aí, essa criança... Que aí vem um ponto bem também, né? Que acaba gerando, às vezes, polêmicas. Muitas famílias acabam dando realmente produtos industrializados para criança já nessa fase. E aí a gente tá falando do famoso Petit Suisse lá. E também de outros alimentos, assim, né? Que acaba... Tipo, eu vou lá e tá mais fácil, né? Comprar e dar para essa criança. Sim. Com que idade que eu poderia começar a dar essas coisas, tipo, industrializadas pra criança? Então... O ideal a gente sabe, né? Mas, assim, sim. Qual seria ali o tolerável, né? Sim. Então, tudo que é ultraprocessado, industrializado, que não vem da forma natural, né? Então, não é fruta, não é verdura, não é cereal, não é tubérculo, né? Que vem do mercado de pacote, de embalagem, a gente espera até 2 anos ou mais. Por quê? Porque esse bebê está no auge de desenvolver esse paladar. Se eu entro com um alimento açucarado, vamos falar dos biscoitos, né? Entro com um biscoito açucarado ali, com 9 meses ou com 1 ano, né? Normalmente ali tem alguns pais que começam nessa fase de 1 ano. A fase de 1 ano é uma fase crucial, porque é uma fase onde o bebê começa a ter uma pequena recusa. É a fase onde ele precisa estar comendo mais e mamando menos, porém é a fase que a gente chama de fase de neofobia alimentar. Então, entra ali uma fase de recusa. Se eu entro com por exemplo, esse biscoito açucarado nessa fase de 1 ano, realmente ele vai recusar a fruta, realmente ele vai recusar o legume. Não que vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer num tempo, num processo. E aí a gente começa a pensar dessa recusa, que a criança começou a recusar, começou a escolher uma fruta ou outra, um alimento ou outro, ela vai começar a selecionar. E nesse selecionar é que entra a famosa seletividade alimentar. Então, se eu entro com esses alimentos ultraprocessados, industrializados, antes dessa fase dos 2 anos, a gente vai ter um pezinho ali, vai ser como se fosse um reforçador para a seletividade alimentar. A partir dos 2 anos é quando está liberado, vou usar aspas, tá? Liberada a ingestão do açúcar. Por que eu usei aspas? Porque com 2 anos é a fase característica da seletividade. Então, todo bebê passa por essa fase, né? A fase da neofobia alimentar. O que é neofobia alimentar? O medo do novo, o medo de experimentar alimentos diferentes do que ele está habituado. Então, se eu venho com essa ingestão desses industrializados, açucarados, antes desse tempo, quando completar os 2 anos, essa criança ela vai entrar nessa fase da seletividade e ela vai querer comer só o que gera conforto. No caso, o adocicado. O nosso paladar ele é geneticamente voltado para o doce. E isso já é comprovado que a gente tem o paladar adocicado. Então, se a gente entra com esses alimentos antes dessa fase,
muito que provável que esse bebê vai recusar as frutas, as verduras, os legumes, porque o paladar já é voltado para o doce. A fórmula infantil é adocicada, o leite materno é adocicado. Então, se eu entro com os biscoitos antes dessa fase, se eu entro com os chocolates, né, antes dessa fase dos 2 anos, ele vai ter uma preferência para esses alimentos. E aí, por que eu usei a aspas, né? Esperar 2 anos, a partir dos 2 anos está liberado, aspas, o açúcar. Porque é a fase da seletividade. Então, quanto mais eu espero, mais esse paladar vai se formar para os alimentos naturais e mais a gente vai conseguir segurar esse paladar adocicado. Porque é muito que óbvio, entrou o açúcar, a criança vai gostar. Tem crianças que a gente espera um pouco mais e é uma criança que não tem tanto apreço pelo doce. Tem criança que a gente segura um pouco mais e ela não tem tanto apreço, porque esse paladar acabou se formando ali para o alimento mais natural. Claro que existe ali alguns pontos que a gente leva em consideração, se a criança tem algum diagnóstico ou não, se a criança tem alguma questão sensorial ou não, porque daí pode, né, ser diferente essa questão da alimentação mesmo. E eu lembrei que eu ia te perguntar ali também, ainda voltando na alimentação dos 6 meses até 1 ano, essa família, ela consome, por exemplo, frituras, então utiliza muito de fritura, que você falou do bolinho ali e tal. Quando você fala do bolinho de arroz, por exemplo, de quibe, mas essa família frita tudo. E também a questão de consumir coisas em conserva, por exemplo, pepino, picles, essas coisas tipo em conserva. Para essa criança, ela já pode consumir isso também, já que a família toda consome, ou também não? Sim, quando a gente fala, por exemplo, do biscoito, Do bolinho. do bolinho, a gente não vai fazer na gordura submersa frita, de preferência ou é assado, ou então se você tem... Eu posso falar o nome, Airfryer? Pode. Hoje o Airfryer acho que não é mais a Acho marca, que não é né? marca, né? Virou tudo Airfryer, tal marca. Então se você tem Se não for, você pode nos dar aqui um patrocínio. Isso. Então, você pode fazer assado no forno, ou você pode colocar na air fryer, mas na gordura submersa, na fritura, não. Por conta, né, não faz bem nem pra gente, imagine pra um bebê que tá no auge do seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de alimentos gordurosos também, submersos, a intenção é que nunca entre, né? Mas se é o hábito da família, a gente também espera 2 anos ou mais. Em relação aos alimentos que vêm ali, por exemplo, em conserva, a gente sempre vai se atentar à lista de ingredientes. Tem uma seleta de legumes, já falo do picles, mas pensando na seleta de legumes, tem cenoura, tem palmito, tem isso, tem aquilo, beterraba. Aparentemente é comida de criança porque é comida natural. Só que quando eu vou ler a lista de ingredientes, está escrito que está em solução de salmoura, sal e vinagre. Aí eu não posso servir. Mas se naquele alimento do pacote ali, né, que tá escrito, por exemplo, só milho verde, né? Vou ali, a gente sempre encontra milho verde, né, que vem em embalagem também. Se tiver escrito milho verde água, aí eu posso comprar. Mas se tiver escrito milho verde, água, sal, pipipi, papapá, um monte de nome que a gente não conhece, aí eu não posso servir. Aí eu espero a partir de 2 anos ou mais. E o sal, né? Então, a solução de sal também é a partir de 1 ano. Então, tudo que vem em conserva tá em solução de salmoura, sal e vinagre. Então, a gente não pode servir. E também você falou do biscoito, né? A gente tem muito aquela questão do biscoito Maria e biscoito Maisena. Esses biscoitos também tem que esperar 2 anos? Sim, por conta do açúcar, né? Quando a gente vai ler a lista de ingredientes, a composição dele, é mais açúcar do que qualquer outra coisa. Então, sempre quando for comprar um alimento industrializado, ler a lista de ingredientes. Se tiver açúcar, se tiver sal, se tiver um monte de coisa, a gente evita. E esses alimentos, na verdade, ele começa... vamos falar de um biscoito. Tem marcas que a gente encontra hoje no mercado que são biscoitos sem adição de açúcar, que são biscoitos para bebês, no caso, né? E aí a gente pode começar a ofertar esses alimentos entre 9 meses e 1 ano. Por que 9 meses e 1 ano? Porque a gente tem que primeiro fazer essa criança aprender a comer fruta, verdura, legume, aprender a comer comida mesmo, para daí depois eu tentar entrar com uma outra opção diferente do que ela tá habituada. Do que ela tá acostumada, né? Eu até gosto de falar assim para as famílias, porque eu trabalho com os marcos de desenvolvimento, né? Então, as consultas acontecem com 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos, que é quando fecha ali o ciclo da introdução alimentar. Então, o primeiro marco, que é os 6 meses, a gente sempre vai ofertar o mais natural possível. Comida mesmo que vem da terra. Ali, tirei, lavei, comprei no mercado, lavei, servi.
Quando essa criança completa 9 meses, a gente vai avaliar. Tá comendo bem as frutas? Tá aceitando bem os alimentos de forma natural? A mãe fala pra mim, não, tá comendo super bem, já aceitou todas as frutas, perfeito. Então, ok, agora a gente pode começar a pensar em introduzir, por exemplo, uma receita de um bolinho, um biscoito, né, que é biscoito pensado para bebê, que não tem adição de açúcar, né? Pode ser feito caseiro em casa ou até mesmo comprado, né, nessas marcas que é para bebê a partir dos 9 meses. Mas também não é algo que é para entrar todos os dias, porque a intenção é ainda fazer com que esse bebê coma de forma natural as frutas. Isso eu tô falando nos lanches da manhã e no lanche da tarde, tá? E aí, quando esse bebê completa 1 ano, aí a gente vai ter que colocar, além das frutas, mais opções. Então, tem que ter uma fonte de carboidrato. Então, pode ser, por exemplo, um bolo, um muffin, uma panqueca. Tem que ter a fonte da vitamina, no caso, a vitamina que vem da fruta, a fruta, né? E a fonte de proteína. Então, pode ser do leite, do derivado, do queijo, do ovo. Isso a partir de 1 ano. Mas até 1 ano, a forma mais natural possível nos lanches da manhã e da tarde ali, sendo as frutas, é a melhor opção. Com relação, às vezes a criança, ela não vai aceitar de cara um alimento ali quando você está na introdução alimentar. E aí, às vezes ela recusa 1, 2 vezes, e a mãe, e eu falo até por mim, assim, você acaba, não gostou e desiste, tá? Eu falo porque às vezes alguns alimentos a gente acaba, não, eu não gosto de jeito nenhum, né? Mas tem um número de vezes que eu tenho que insistir em dar esse alimento para essa criança. E aí eu tô falando insistir, não forçar, né? Engula aqui, coma, né? Mas ofertar para ela. E se essa criança, por exemplo, de jeito nenhum ela come lá o mamão, por exemplo, tá? Não gosta da textura, por algum motivo não come. E eu começo a substituir só por outro que ela gosta. Eu também não tô gerando aí uma questão para que ela se acostume só com aquele. E aí também, indiretamente, eu tô indo pra seletividade alimentar dessa criança, né? Sim, exatamente. Porque seletividade, a gente vai fazer um programa só disso, tá, gente? A gente fala seletividade, mas é assim, só pra gente pincelar agora, né? A gente consegue trabalhar com essa prevenção da seletividade na introdução alimentar. Por isso que a gente tá, né, pincelando alguns pontos, mas a gente vai chegar a falar sobre isso também. Mas em relação a esse ponto, é muito importante isso que você falou, vale muito a pena reforçar mesmo. Quando a criança está no início da introdução alimentar, o bebê, né, está no início da introdução alimentar, realmente ele vai fazer careta, realmente ele vai cuspir, realmente ele vai demonstrar que não está gostando, porque é algo novo, é diferente do que ele está habituado. Então, o leite é o quê? Branco e líquido, né? O mesmo sabor, a mesma textura, a mesma temperatura. A comida tem diferentes sabores, diferentes temperaturas, diferentes texturas, então é normal ela cuspir, é normal fazer careta, é normal parecer que não tá gostando. Não é que não tá gostando, é que realmente está se adaptando. O nosso paladar, ele é moldado. Quanto mais a gente experimenta aquele alimento, mais esse paladar vai se habituando, se acostumando com aquele sabor e ele aprende a gostar. Falando de um paladar adulto ou de uma criança maior, eu sempre falo que a gente tem que ofertar pelo menos 21 vezes. Ofertou 21 vezes, eu adulto no caso, comi 21 vezes e não gostei, me tentei o máximo ou quero tentar mais e tá difícil, não vai, é porque realmente não gosto. Falando no paladar de um bebê, que é um paladar inato, que é um paladar que tá aprendendo agora, eu falo que é o infinito e além. Quanto mais vezes você ofertar, mais de 21, 30, 40, 50 vezes, uma hora ele vai aprender a gostar. Mas é aquilo que você falou, é ofertar, não é forçar, come. É ofertar. O que é ofertar? Deixar ali na presença dele, trabalhar a ativação de neurônio espelho. O que é ativação de neurônio espelho? Espelhamento. Comer junto com a criança, ficar como se estivesse na frente do espelho. Mostrando que aquele alimento é de confiança, mostrando que aquele alimento é bom também. E aí, também aí vem um fato, né, que fala mesmo que seu cérebro precisa, para você começar a incorporar aquilo na sua rotina, um comportamento, você tem que fazer 21 vezes, isso. 21 dias, né, principalmente. Exatamente. E aí tem isso do espelhamento e vamos para um outro ponto que é bem importante. Geralmente, quando você começa lá, você vê muito essa cena de a criança está só a mãe ali com ela ou só alguém, o cuidador, dando a comida para ela. E a pessoa não está comendo junto. Ela está cada um ali, eu dou a comida e pronto. E muitas vezes a criança faz isso. Não quer comer, daí ela joga o pratinho, aí, né, faz aquela cara feia. E muitas vezes é utilizado o quê? A tela. Para que essa criança se distraia, enquanto ela tá distraída, você enfiou a comida na boca. Sim, exatamente. Né?
E a gente sabe que a tela é né? A criança não tá prestando atenção no comer, e sim naquilo que ela tá comendo por impulso daí já, né? Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala de principalmente introdução alimentar, isso serve para todas as crianças, tá? Para todas as Até idades. pros adultos, né, gente? Até para os adultos, exatamente. Mas falando numa criança de introdução alimentar, é onde ela espelha tudo que a gente faz. Se eu quero ensinar uma criança a comer, ela tá tendo muita dificuldade de comer, ela não tá querendo comer, eu preciso comer junto com a criança. Não é primeiro o bebê comer e depois eu. É eu comendo o meu, ele comendo o dele, eu comendo junto com ele comendo junto comigo. Porque isso ativa neurônio espelho. Quando eu ativo esse neurônio espelho, ele vai querer fazer exatamente o que eu tô reproduzindo aqui. Então, isso serve para todas as etapas da vida. Eu quero ensinar o bebê a falar. Eu vou falar gugu, dadá, papá, mamãe na frente dele. Eu quero ensinar ele a usar o talher. Eu vou pegar o talher na frente dele e vou mostrar para ele como ele usa. Eu quero ensinar ele a comer. Eu vou comer na frente dele e vou mostrar como é que come. Eu vou mastigar na frente dele. E quando tem um distrator, quando tem a tela, ele não tá trabalhando espelhamento. Ele simplesmente está comendo por impulso, porque eu tô colocando goela abaixo da criança. Então, ela não tá aprendendo. Quando não tiver esse distrator, ela não vai comer. Então, mas pelo menos está comendo. A intenção não é que esteja pelo menos comendo, a intenção é que ele esteja aprendendo a comer. Porque é aquilo que a gente falou da fase dos 2 anos. Na fase dos 2 anos, que é a fase da seletividade, se esse bebê não aprendeu a comer com espelhamento, se esse bebê não teve vínculo, não teve estímulo, não teve conexão com aquele alimento, ele teve conexão com a tela, quando chegar nos 2 anos, não tem o que faça. Vai ser muito difícil eu fazer essa criança comer sem tela. Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a intenção é que essa tela não entre, principalmente nessa fase de aprendizado. E até porque o comer, ele é um ato social. Exatamente. E é um ato muito importante em todas as culturas. Então, se você quer celebrar alguma coisa, geralmente você faz um jantar, você sai para comemorar, a comida ela tá muito presente em todas essas momentos importantes, digamos, da vida das pessoas, né? Exatamente. E aí, se eu primeiro eu começo deixando essa criança isolada para comer. Então, ela come separado de todo mundo. E tem muito uma coisa que eu dei comida para ela, agora eu vou sentar e vou conseguir comer tranquilo. Que a gente entende que a mãe tá super mega cansada, né? Mas eu tô tirando também dela não só o fato de aprender a comer, mas o fato de socializar com essa família, né? E entender como que é a dinâmica dessa família junto. Sim, exatamente. Então, esta questão social vai trabalhar todo esse espelhamento, todas essas habilidades que ela tem que desenvolver. A habilidade da mastigação, a habilidade da motricidade grossa, motricidade fina, que é o pegar, o agarrar, o pincelar, a habilidade do balbucio, da fala. Então, né, a gente tá ali a família toda. Estamos comendo, mas estamos conversando. Então, ela tem essa interação de fala também, para desenvolver a fala. Então, se eu tiro isso, onde eu só tô dando para criança, ou então, eu tô dando para criança mexendo no meu celular. Não tô nem conversando, não tô nem vendo se a criança tá aceitando ou não. Então, a intenção é que esteja comendo juntos para trabalhar toda essa interação social e também desenvolver paladar, espelhamento, habilidades, tudo que a gente conversou. Porque a introdução alimentar a gente fala assim, começa nos 6 meses, mas ela porque essa criança vai introduzindo alimentos ali durante muito tempo da infância, né? Exatamente. E aí, o outro ponto que eu ia perguntar pra você, por exemplo, a criança, minha criança não gosta de fruta, minha criança não gosta de verdura. A gente ouve muito disso. E aí, o que eu faço? Eu substituo muito por carboidrato. Então, muito pão, muito biscoito, muito, sei lá, criança... Dou um excesso, ela come muito bem arroz, mas eu só dou arroz, muito arroz, sei lá, muito batata e tal. O carboidrato também vai virar açúcar, né? Sim. Então, também eu tenho que cuidar dessa ingestão para não ser exagerada, né? Exatamente. E todo carboidrato tem açúcar. E aí, se é uma criança que vem só comendo arroz, macarrão, batata, arroz, macarrão, batata, a gente consegue ver ali na curva de crescimento que essa criança tem uma questão, né, um peso além do que é o esperado. Quando também tem o excesso de mamar, né? Então, mamar também é um carboidrato. Então, mama demais. Por mais que seja a principal fonte alimentar, quando eu digo mama demais, até 1 ano de idade, sendo a principal fonte alimentar, é quando a mãe substitui. Não quer comer, então toma mamar. A intenção não é que tenha essa substituição. A intenção é que tenha uma rotina alimentar, os horários estabelecidos para esse mamar, principalmente do mamar de fórmula, tá? O leite materno nem tanto, mas a fórmula principalmente. Então, ela não quer comer, tá um mamar na sequência. Não comeu 1 colher só de arroz. Vou dar um mamazinho para, né, não passar fome. Em relação, até puxando já para esse ponto, em relação às quantidades,
Não ia perguntar isso. Não existe uma quantidade ideal. A quantas gramas, quantas colheres a criança tem que comer. Porque a gente trabalha com... Fugiu o nome agora. A gente trabalha com... Meu Deus, fugiu o nome. Mecanismo de fome e saciedade. A gente trabalha com mecanismo de fome e saciedade. Então, esse mecanismo de fome e saciedade, a criança, ela demonstra quando ela está saciada e quando ela não está. Eu montei o prato ali da criança, a criança comeu uma colher, é porque ela estava com fome de uma colher. Eu montei o prato, ela comeu 5 colheres, ela estava com fome de 5 colheres. Assim como no mamar ou leite materno ou fórmula, a gente não fica controlando, né, quantas ml a criança está mamando, na comida a gente também não fica controlando. A gente oferta, aí tem uma base para a gente montar esse prato. Então, a gente sempre vai colocar uma colher de sopa para cada grupo alimentar. Uma colher de sopa de arroz, uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de proteína, uma colher de sopa de legumes. E aí, a gente vai ofertar para essa criança. Se ela comer tudo, perfeito. Se ela não comer tudo, perfeito também. Em média, no primeiro mês de vida, a criança vai comer em torno de 2 a 3 colheres de sopa no total que você colocou naquele prato. Então, pode ser que ela nem coma as 5 que você colocou. Coma 2, 3 e tá tudo bem. Eu não preciso forçar para ela comer mais em quantidade, porque senão ela vai perder esse mecanismo de fome e saciedade. Dando um adendo para a tela também. Então, quando a criança come com tela, ela também perde esse mecanismo de fome e saciedade, porque ela está comendo com distrator. Então, ela vai comer mais do que ela deveria, também tendo esse ganho de peso ali em excesso. E falando ainda dessa questão da quantidade, é bem comum, principalmente em crianças um pouquinho maiores, tá? A gente vai até sair um pouco dessa introdução alimentar. Que você tem que comer tudo que está no prato. Uhum. E eu já vi cenas de pai não deixando a criança sair da mesa enquanto ela não comesse tudo. E a criança chorando, e você vai comer tudo. E na frente de outras pessoas que nem eram do convívio dela, assim. Uhum. Então, também pra gente... É muito importante isso, a criança estar saciada. E ela não tá fazendo uma birra, porque ela tá querendo que tem muito disso, de achar que a criança... Qualquer comportamento da criança é pra afrontar o pai, afrontar a mãe. Mas a gente tá falando de uma criança que está aprendendo a comer. E se ela aprende a comer, né, desde pequena ali, você tem que comer com uma pressão, a alimentação não vai ser algo, como a gente falou, saudável e social, né? Exatamente. Quando a gente força uma criança a comer, a gente pode ir para 2 pontos. Ou para um trauma, e aí a gente vai desenvolver a seletividade, porque a criança vai travar, ela vai entrar em estado de alerta, ela não sabe se come, se não come, ela entra em estado de fuga ou luta ali dentro, né, do cérebro dela. E aí fica aquela coisa, a mãe insistindo, o pai, né, o cuidador insistindo, e a criança travada, e aí fala, não vai sair da mesa quando não comer. Aí a criança fica 1 hora, 2 horas ali na mesa com aquele prato e ela não come. Ou então, sai daqui da mesa, já que você não quer comer, então não vai comer mais nada, né? E aí a criança sai. E... Você comentava? Não, eu ia falar também que você falou ali, a criança sai, e também tem essa coisa, às vezes você não comeu agora, então você não vai comer até se você sentir fome. Isso. Já escutei falar disso, assim. Também. Então, esse é um dos pontos, onde a gente vai causar um trauma nessa criança e vai causar uma seletividade nela, ou ao contrário, onde a gente vai causar uma compulsão alimentar. É uma criança que vai crescer sempre comendo além da conta, além do que ela precisa, e esse além da conta a gente sabe que pode desenvolver as comorbidades. Sobrepeso, obesidade. Do sobrepeso e obesidade vem diabetes, colesterol, hipertensão, várias doenças que hoje em dia está normalizado, né? Hoje em dia é normal ter diabetes, hoje em dia é normal ter colesterol, mas vem de uma alimentação errada desde o início da vida. Então, se a gente tenta fazer uma alimentação mais natural possível, uma alimentação onde trabalha essa autonomia da criança, uma alimentação onde eu não forço, onde eu respeito esse mecanismo de fome e saciedade, a gente consegue prevenir essas doenças. E se na família tem esse ponto genético já, né, voltando para essa questão dos industrializados, essa família tem ali uma questão genética de diabetes, tem uma questão genética de colesterol, se eu introduzir esses industrializados antes do tempo, eu tenho um pezinho a mais para desenvolver isso, porque geneticamente já está ali. Se eu não oferto esses alimentos, eu consigo prevenir essas doenças também. Então, trazendo ali, né, porque a gente já tinha conversado. E aí, vou entrar em pontos também, assim, que... Uma das questões é a gelatina, tá? A gelatina é saudável pro bebê, aquela que a gente compra de pozinho. E tem também pessoas que acabam fazendo uma gelatina mais caseira, assim, né? Com a própria fruta e tal. Sim.
Como funciona a questão da gelatina? Gelatina. Gelatina, ele é um ultraprocessado. Quando a gente vai ler a lista de ingredientes, a composição dele tem muito açúcar, não é pouco, é muito. É mais açúcar do que qualquer outra coisa. Eu sempre falo que é um açúcar, líquida, né? Então, gelatina não faz bem pra gente, imagina pra um bebê que tá desenvolvendo paladar, que tá crescendo, né, no auge do seu desenvolvimento. E aí a gente pode ir para uma versão caseira. Então, fazer ali uma gelatina incolor, sem sabor, e aí misturar as frutas. Então, misturar um morango, misturar uma manga. Nesse caso, se você quiser, claro que daí entra naquele ponto de que as receitas, no caso, vai entrar ali entre 9 meses e 1 ano em diante, não antes desse tempo. Aí a gente pode bater a fruta e misturar ali com essa gelatina incolor e sem sabor, para fazer uma receitinha diferente, mas a intenção é que isso comece entre 9 meses e 1 ano, e se essa criança estiver aceitando bem as frutas da forma natural. Mas a gelatina que a gente compra no mercado, 90% é açúcar. Então, não faz bem nem pra gente, imagina para uma criança. Então, a intenção é que a gente não sirva a gelatina. Então, e muitas crianças também têm acesso muito livre, desde bebês, e eu já vi bebê tomando refrigerante, tá? Que também é um monte de açúcar e que o refrigerante, eu não sei também se ele tá no mesmo nível ali dos sucos de caixinha que a gente tem hoje. Mesma então, coisa. se você puder falar dos dois ali já, né? Sim. A gente falou do suco natural, do índice glicêmico do suco natural, caindo na corrente sanguínea do bebê, que não é benéfico, né? Todos os malefícios que a gente espera até 2 anos ou mais. Agora, falando de um suco de caixinha e de um refrigerante, se o natural faz mal, imagine um suco de caixinha, imagine um refrigerante. Então, esses alimentos são ultraprocessados, né? Não são nem alimentos, né? Eu gosto de dizer que são produtos alimentícios. Eles são ultraprocessados. Quando cai na corrente sanguínea, também pode desenvolver todas essas comorbidades. Diabetes, primeiro começa com sobrepeso, depois vai para obesidade, depois vai para diabetes, daí vai para hipertensão, colesterol, um monte de coisa. Então, entra com 2 anos ou mais, e se não quiser pôr, melhor ainda. A intenção é que evite. A minha filha tem 4 anos e ela nunca tomou refrigerante. Então, ela também não vive numa bolha, né? Ela come os doces dela, ela come. Também não tem como a gente deixar a criança presa numa bolha. Mas existem alimentos que, se a gente conseguir, produtos, né, que a gente conseguir evitar ao máximo, a gente evita. Porque realmente é algo que na saúde não faz bem. Não faz bem para o adulto, imagine para um bebê, para uma criança. E é muito difícil a gente se livrar desse hábito depois, né? Sim, falando exatamente. Como adulta, assim, estou ainda nesse processo de reeducação alimentar, como é difícil você eliminar de verdade, por exemplo, refrigerante, né? Eu adoro lá, né, a bendita, né? A pretinha. A pretinha. E aí, minha filha vai, né, se eu tenho acesso, ela teve acesso, beleza. Meu filho não gosta de jeito nenhum também, tem 10 anos e nunca, a vez que ele colocou refrigerante na boca, ele cuspiu. Mas é uma questão muito própria dele, porque assim, todos os amigos praticamente, né, têm acesso. E eu falo assim, como é difícil pra gente, adulto, depois que você tem um hábito alimentar, de tirar esse hábito. Sim. E a gente sabe que faz mal. Exatamente. Mas vira meio que um vício ali, não sei, né? Isso. Tipo... Um dos motivos que eu não fui pra nutrição, né, falando de mim agora, que eu não fui pra nutrição de adulto, é porque é muito difícil eu desconstruir um hábito do que eu construir um hábito. Então, construir um hábito de uma criança... onde a gente oferta só os alimentos de qualidade, essa criança leva para a vida inteira, é muito mais fácil do que eu desconstruir um hábito de uma pessoa de 30, 40 anos que já, né, vem de uma alimentação, né, de alguma forma errada ali desde o início da vida. Então é muito mais difícil a gente mudar o hábito de um adulto, um hábito, né, ou até mesmo, não que seja impossível, tá, mudar o hábito de uma criança mais velha, só que é muito mais difícil mudar o hábito de uma criança mais velha do que de uma criança menor, uma criança ali de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, de 6 anos em diante é muito mais difícil. Então, eu sempre falo assim, se você quer tentar ofertar um alimento, se você quer ofertar um alimento ou então se aconteceu, né, na escola, porque isso também acontece muito na escola, a criança receber uma alimentação que ela não recebe em casa, quanto mais a gente conseguir segurar esse alimento, melhor ainda, porque esse paladar vai se formando, ela vai tendo consciência, né? A criança vai tendo consciência do que ela gosta mesmo de fato. Então, se eu seguro esses alimentos ultraprocessados, quanto mais eu seguro, mais eu consigo formar esse paladar e evitar esses alimentos que a gente sabe que não é benéfico nem para adulto, mas nem para criança.
E aí, pra gente ir encerrando o nosso tópico de hoje, assim, Kaline, depois a gente, na seletividade alimentar, a gente vai voltar também nessa questão da introdução, porque não tem como Tá junto, desvincular né? uma coisa da outra. Mas falar um pouquinho de como que esse pai, essa mãe também consegue controlar essa ansiedade nesse momento. Porque chega um momento, eu lembro que tinha um momento que eu entrei em desespero, porque e aí é que tá, uma criança é muito diferente da outra, muitas vezes. Você oferta os mesmos alimentos e uma aceita, a outra não. Sim. Então, minha filha não tive problema nenhum na introdução alimentar. Mas o meu filho eu tive muito problema, que vai entrar mais na questão da seletividade depois. E aí bate um desespero, porque você não sabe mais o que fazer. Então, como que esse pai também, essa mãe consegue nesse momento que, tipo, beleza, tem que dar 21 vezes, mas chega uma hora, né, que você pensa, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Sim. Então, falando na questão da introdução alimentar, né, a primeira coisa que eu sempre falo para os pais em atendimento é que não criar expectativas. Pode ser que seu bebê coma super bem e pode ser que ele não coma tão bem. E tá tudo bem, tá? A gente precisa respeitar essa criança, porque o ato de se alimentar, ele é um ato aprendido. Assim como a criança leva 1 ano, basicamente, para aprender a andar, tem crianças que andam até um pouquinho depois. A alimentação é a mesma coisa, ela vai ter um processo para aprender a se alimentar. Não vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses que essa criança vai comer. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Cada bebê é único. Não ficar comparando com o bebê do fulaninho que tá comendo e o meu não tá comendo. Assim como o bebê leva praticamente 1 ano, dependendo, né, 2 anos ali para aprender a falar, né, depende de cada bebê, ele também vai ter um processo de aprendizado para alimentação. Então, a criança aprende a andar, a gente tem paciência em esperar. Tem mães que nem tanto, né? Mas a gente tem paciência em esperar. A criança aprende a falar, a gente tem paciência em esperar. Por que a gente não tem paciência em esperar a criança aprender a se alimentar? Então, todas essas orientações que a gente passou aqui é onde a gente está ensinando essa criança a aprender a se alimentar. Então, é um processo gradativo mesmo. Vai acontecer dessa criança comer? Vai, mas eu preciso de ter calma, paciência e constância. Isso serve também para seletividade. Então, quando a gente começa ali um processo, por exemplo, de terapia alimentar, né, falando de crianças seletivas, eu sempre falo, não crie expectativas. Não vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses que seu filho vai voltar a comer. É um processo gradativo. A gente respeita o tempo da criança. Porque é um ato aprendido. Comer é um ato aprendido. Então, a gente tem que, né, falando de uma criança seletiva, né, já puxando ali, a gente tem que reconstruir essa relação da criança com o alimento. Uma relação que ela já construiu. Falando de um bebê de introdução alimentar, a gente está construindo essa relação. Então, é mais fácil construir uma relação positiva nos primeiros anos de vida do que deixar para tentar construir isso depois que essa criança já é grande. Então, por hoje, acho que falamos bastante de introdução alimentar. Sim. A gente vai falar mais um pouco quando o assunto for seletividade mesmo. Então, obrigada, Kaline, por enquanto. Imagina, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz pela oportunidade de vir falar sobre esse assunto. Igual eu falei, eu amo esse assunto. E aí teremos mais encontros, né? Com certeza. E aí, convidar você para ficar aqui nessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre alimentação, que é tão importante na vida, né? Desde lá do nosso bebezinho até para sempre, né? Na nossa vida, a introdução alimentar vai, de alguma forma, direta ou indiretamente, tá fazendo parte ali. E pedir para você, que ficou até aqui com a gente, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e esperamos vocês na próxima semana. Beijo grande, pessoal.